Últimos dias de nossa liberdade? O que está por trás do grande apagão que tomou conta de parte da Europa no último dia 28 de abril? Será esse um novo ensaio por parte dos burocratas? O que não te contam sobre esse grande apagão? Vamos tentar entender aqui. Dependência social? Controle? Foi proposital ou apenas um incidente? Vamos falar e mostrar números, porque isso nos afeta aqui diretamente também. Vamos adiante. Mas antes, eu queria um minuto da sua atenção. Você sabe que nesse canal nós apenas falamos das empresas que defendem os mesmos valores que nós defendemos aqui. E hoje vamos falar rapidamente do Rio de Janeiro. O Rio sangra e é assustador pensar que uma cidade com tanta beleza, cultura e vida tenha se tornado refém do medo, da violência e do crime organizado. E a Brasil Paralelo decidiu reunir tudo isso num documentário forte, direto e sem censura. Rio de Janeiro, Paraíso em Chamas. Um baita nome. Especialistas, moradores e autoridades revelam uma realidade que quase ninguém tem coragem de mostrar. E o melhor, o filme já está disponível exclusivamente na plataforma da Brasil Paralelo, que custa apenas R$10 por mês. Muito em conta. Para você se aprofundar ainda mais no tema da segurança pública no Brasil, a plataforma também oferece as trilogias Entre Lobos, uma série impactante que mergulha nos bastidores do sistema penitenciário, do crime organizado e das falhas do poder público. Sempre elas. Tudo isso por apenas R$10 por mês. Esse plano de R$10 também inclui o filme Oficina do Diabo. Se você ainda não viu, tem que ver também. Clique em Saiba Mais, comece agora a sua assinatura e tenha acesso imediato a esses e muitos outros conteúdos exclusivos. Você vai entender porque o problema do Rio não é só do Rio. É um retrato que pode e já está se espalhando por todo o Brasil. No dia 28 de abril, um apagão de proporções históricas atingiu toda a Península Ibérica e parte da Europa. E isso acendeu a luz da fragilidade e dependência da estrutura energética atual na Europa como um todo. A substituição de energia nuclear e carvão, ou gás também, para substituir quase que inteiramente, ou um processo de substituição para em algum momento atingir inteiramente geração de energia eólica e solar, que lembre, são fontes intermitentes, que gera baixa qualidade no sistema para manter essa potência equilibrada. Essa substituição de uma energia, como eu falei, nuclear, carvão ou gás, obviamente tem por trás o fatídico e natimorto politicamente correto. A gente já viu grande parte da dependência da Alemanha com a importação de energia russa, que quando estourou a guerra contra a Ucrânia, a dependência dos alemães foi brutal, o que acelerou ainda mais o processo inflacionário, mas podemos dizer que isso aconteceu com grande parte dos países. Mas jamais vão nos dizer isso. Os burocratas dirão sempre que tem outras causas, a mudança climática, e tudo isso continua a cena, até que ninguém consegue vir a público e se posicionar contra, ou melhor, poucos fazem. Por quê? Porque isso vai contra a agenda verde. E o verde, lembre, sai muito caro, especialmente para os mais pobres. Mas vamos olhar em números aqui para ficar muito mais claro. Ao olharmos aqui a matriz energética da União Europeia, formada por 27 países, nós vemos que nos últimos anos a queda foi intensa de energia nuclear. No começo dos anos 2000, representava por volta de 32-33% da matriz da União Europeia, caindo hoje para próximo a 20%. Mas o que chama mais atenção aqui foi não apenas a queda também do carvão, mas o crescimento exponencial de energia eólica e solar, saindo de praticamente zero nos anos 2000 para algo como 16% na energia eólica e por volta de 8% na energia solar. Quando olhamos a parte da Espanha, que foi o país que mais apresentou crescimento na eólica e solar, e lembre-se, essas fontes de energia solar e eólica, elas são intermitentes, ou seja, não se produz na demanda para atender toda a sociedade, porque ela depende de momentos, seja de vento ou seja de sol. E ao olharmos aqui na Espanha, a gente vê um crescimento brutal também de energia eólica e solar nos últimos anos. E vale frisar que eu não sou contra as energias alternativas, mas sim o politicamente correto que obriga que toda a geração de energia no curto prazo seja substituída para eólica e solar, deixando de lado um debate obviamente ignorante sobre a geração de energia nuclear,
que é uma das mais limpas. É caro construir usinas nucleares, mas ela não é intermitente e depois de alguns anos ela já se paga e é uma energia extremamente confiável. De novo, o politicamente correto tomou conta do mundo e acabou destruindo narrativas técnicas, fatos, para colocar mentiras, o tal da agenda verde, que de novo sai extremamente caro. Portanto, não sou contra a geração de energias alternativas, mas no atual momento não temos condição de suprir toda a demanda da sociedade com esse tipo de alternativa. Lá na frente pode ser que sim, mas ainda demanda investimento. Por hora, não. E aí isso paga caro com inflação e mais pessoas tendo dificuldade para arcar com os custos de energia, uma vez que ela está envolvida em toda a parte da cadeia produtiva de produtos e serviços. Portanto, ao subir o preço da energia, claramente os produtos ficam mais caros na ponta final, o que afeta as classes mais pobres. Ou seja, uma transferência de pobres para ricos com um discurso politicamente correto, e os governos entram em cena favorecendo ou dando mais incentivos a subsídios, que mais uma vez distorcem os preços e leva claramente uma dificuldade maior no médio prazo para os mais pobres. Subsídio é endividamento, endividamento leva à inflação em algum momento no médio prazo. Portanto, o problema da produção da energia elétrica pelas fontes renováveis é que a geração, como eu falei, ela é intermitente. Logo, muita energia é produzida nos momentos de pico, que se não for feito um corte dessa energia, o sistema de transmissão pode e é sobrecarregado, levando a apagões. Vale lembrar que tudo isso ainda está em investigação, mas é o que fontes técnicas já mostram, que foram falhas ao longo do processo. A empresa mais importante, negociada na Bolsa de geração de energia da Espanha, que chama Rede Elétrica da Espanha, fez um comunicado há poucos meses, ainda em 2025, totalmente diferente das causas que o governo socialista espanhol tem falado agora. Esse é um tema que nós discutimos amplamente na minha comunidade Liberdade Sem Fronteiras, que eu deixo o link aqui na tela. Fiquem à vontade para se unir, nós conversamos diariamente por WhatsApp, além de todo o conteúdo dos meus documentários no Brasil e fora, relatórios econômicos, falar sobre investimentos, carteiras de investimentos, me coloco à disposição, sou eu mesmo quem participo desse bate-papo diária e diretamente, e será um prazer tê-los conosco. Pois bem, o que dizia o comunicado dessa empresa, Rede Elétrica da Espanha, ainda em 2025, antes do apagão? Ele mostrava riscos num relatório de geração por conta da elevada penetração das energias renováveis. Vamos deixar na tela e eu vou lendo aqui. A alta penetração de geração de energias renováveis sem a capacidade técnicas necessária para um adequado comportamento frente a perturbações pode gerar desconexões de geração de energia, que podiam chegar a ser severas, chegando a produzir uma falta de balanço entre geração e demanda, o que afetaria significativamente a distribuição elétrica e, de forma indireta, a reputação da companhia. No ponto 4, ele também fala um ponto importante: o fechamento das centrais de geração de energia convencional, como carvão, ciclo combinado e nuclear, consequências de requisitos regulatórios, ou seja, culpa dos burocratas, implica uma redução da potência firme e as capacidades de balanço do sistema elétrico, assim como a sua força e inércia. Isso podia aumentar o risco de incidentes operacionais que podem afetar a distribuição e a reputação das empresas. Essa incidência supõe um risco com um horizonte temporal de curto, médio e longo prazo. O risco se situa nas atividades próprias e nos clientes e usuários. Portanto, um risco a curto prazo por conta da alta geração de energia renovável que é intermitente. Repito, esse é um comunicado dado pela Rede Elétrica da Espanha, a principal empresa de energia espanhola, que veio a público através da sua presidente CEO, indicado um cargo pelo Partido Socialista, pelo presidente da Espanha, o Pedro Sánchez, e segundo consta, ela ganha por volta de 500 mil euros por ano. Significa que essa indicação política veio a público após o apagão e falou que não tem problema nenhum
dos riscos das energias renováveis, mas a própria empresa que ela preside há meses atrás veio a público e soltou esse comunicado que eu acabei de ler. Inclusive, matérias já começam a ser divulgadas mostrando que a sobrecarga de renováveis pode ser a causa do apagão na Europa. E vale a pena lermos alguns pontos aqui de Adriano Pires, que ele é sócio e fundador do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Lições do apagão na Europa. 1. Dependência energética é sempre uma questão sensível. Basta ver o que aconteceu com a Europa com o corte de gás natural da Rússia e agora com Portugal, que no momento do apagão importava da Espanha metade do seu consumo de energia elétrica. Esse apagão de grande proporção mostrou e consolidou a tese que sai do foco a transição energética e entra definitivamente em cena a segurança energética. Para termos segurança energética, não podemos abrir mão das fontes de energia que trazem segurança, como o gás natural, energia nuclear e o carvão. E no ponto 6, algo importante que batemos muito nesse canal. Os subsídios, sem qualquer planejamento, as fontes de energia renováveis intermitentes precisam ser cortados. Esse subsídio só tem trazido sinais econômicos distorcidos e fazendo uma transferência de renda dos pobres para os ricos. O Brasil precisa refletir sobre o apagão na Europa. E vale lembrar que esse apagão atingiu a Europa e a Espanha no centro do problema. Logo depois de alguns dias, ela vira público, a Espanha, e falar que conseguiu pela primeira vez suprir a demanda da sociedade com 100% de geração de energia renovável. Alguns dias depois, o puro apagão que tomou conta, como eu falei, da Península Ibérica e parte importante da Europa. O sistema elétrico espanhol são mais de 10 mil subestações e mais 60 mil unidades que geram energia. Isso apenas na Espanha. E o que parece que ocorreu? Erros em várias partes desse processo. Claro, é uma complexidade que leva meses para ser investigado e chegarmos a uma causa. Mas será que essa causa a ser divulgada será a verdadeira? O que ocorreria se isso fosse um puro teste de controle para a população? Será que já não vem acontecendo em outras situações? Mencionaremos já. Pense que sem eletricidade, a população fica à mercê de quem gera a informação e quem restabelece os serviços básicos que precisa dessa energia. Quem são eles? Os burocratas. Atenção a isso. Quanto mais eles geram problemas, mais eles se apresentam como soluções e para isso eles precisam aumentar o imposto e aumentar o controle. Afinal de contas, dirão que você está em perigo, que o mundo está em perigo. E para isso precisa de dinheiro para financiar quem vai acabar com esse perigo. Eles criam o perigo, apresentam como solução e a solução é tirar mais dinheiro do teu bolso. As pessoas com medo se paralisam e acabam aceitando esse tipo de argumento. Aceitando, permitindo e muitas vezes até pedindo que novas intervenções sejam feitas. É sua liberdade sendo corroída a cada dia. Mas o que houve? O que aconteceu foi uma rápida e profunda queda na voltagem. Centrais elétricas se apagam para evitar danos maiores no sistema como um todo. Ataques cibernéticos, como foram anunciados, erros humanos massivos, negligência estrutural, tudo isso pode sim ter acontecido. Vamos ver, o tempo dirá. Mas as análises técnicas descartam. Os estudos iniciais técnicos apontam a múltiplas falhas ao longo do sistema de geração de energia e muito causado pela intermitência do crescimento das energias renováveis. Como falamos, pode ser que num futuro, em breve, tudo seja suprido, essa demanda por energias renováveis. Hoje, não dá. Temos que ser claros e sermos objetivos. Esse debate deveria ser sobre a fragilidade do sistema. A interconexão na Europa ela é completa. A interconexão da energia da Espanha com o resto dos países ela é brutal. E ela depende da França, de Marrocos, Portugal também depende da Espanha, França, em parte, da energia importada da Espanha, portanto há uma interconexão importante. E esse debate deveria ser sobre a fragilidade do sistema, o debate sobre o futuro energético, as centrais nucleares e o uso massivo das energias alternativas. Deveria ser muito mais bem feito e não por uma Greta, uma criança, uma adolescente gritando na Suécia ou na ONU ou instituições que permitem dar voz e que ela assine documentos. E agora quem paga é a população, com altos custos, como já falamos ao longo da pandemia, e agora
claramente nesse apagão na Europa. Nenhum sistema é 100% confiável, por isso a importância da diversificação, que é justamente o que nós falamos aqui para os nossos clientes sobre a alocação das carteiras, que é a minha atividade número 1 há 19 anos. Aliás, deixo o descritivo aqui embaixo, quem quiser me coloco à disposição para falarmos sobre investimento, porque isso afeta diretamente aqui no Brasil. O que nós temos hoje é uma geração de pessoas arrogantes, que não busca a meritocracia, ou muitos dizem não acreditar na meritocracia. Uma busca pelo prazer imediato e instantâneo. Mentimos a nós mesmos e aceitamos essa mentira. Ninguém quer deter essa farsa. Parece que há um medo generalizado de se expor. Ninguém tem coragem de dizer em voz alta que o sistema está falido e ele é autoritário por natureza. Mas nunca te dirão isso. Até quando aceitaremos essa submissão a corruptos, que são cargos políticos indicados e não conhecimento técnico? Ora, na Europa começa a circulação há alguns meses da importância de criação de kit sobrevivência por parte dos europeus. Pelo amor de Deus, um kit de sobrevivência frente a um apagão? Ora, os burocratas te controlarão sim ou sim se nós não nos levantarmos e se o medo continuar congelando as pessoas. Estão nos treinando para o caos, para saber se o rebanho é capaz de aceitar a verdade universal como verdade absoluta. E isso vai acontecendo pouco a pouco. Isso aconteceu na pandemia, quando fecharam as pessoas como enjaulados, a quebra bancária como mecanismo de recuperação, a inflação como mecanismo de transferência de renda, a guerra energética que tem como pano de fundo nos empobrecer, e cada vez exigimos menos e acreditamos nesses burocratas. E para finalizar, a moeda digital que estão tentando nos enfiar goela abaixo. Ver a felicidade e a comemoração de pessoas ao redor de uma praça quando a energia voltou na Europa é compreensível, mas foi patético. Assim como ver as pessoas, durante a pandemia, aplaudindo dentro de suas varandas e sacadas, as pessoas que supostamente estavam salvando todo mundo, as pessoas atuando como rebanho e ainda comemorando. Se você já acordou, acorde as pessoas ao seu entorno. Pode ser que isso seja uma verdade ou não, mas que as pessoas reflitam e não ficar à mercê de burocratas que querem que você acredite naquilo para tirar o seu dinheiro. Os últimos dias de liberdade podem estar aparecendo, mas nada está perdido. Comunique o seu entorno, avise, debate, reflexione. Isso é importante. Senão, cada vez mais aceitaremos sermos escravos desse sistema politicamente correto e completamente falido. Isso pode ter sido mais um teste, mas ainda há tempo. Reflitam. Seguimos.